Sejam bem-vindos, nossos amigos e ouvintes do podcast Keto Diet Brasil. Nós estamos no episódio número 17. Número 17. É um podcast ainda novo, nós temos muito o que falar ainda. E o meu nome é Rafael. Meu nome é Su. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos que praticamente toda semana a turma pergunta para a Suíne. A gente tem tentado ouvir o que o público que segue a Suíne no Instagram e no YouTube, os comentários de vocês, e a gente tem tentado sempre vir com esses comentários numa forma de podcast. Tanto que, se você for lá no YouTube da Suiane, que é Su Cavalcante, deixa uma perguntinha lá, uma sugestão de podcast. E muitos dos nossos conteúdos são perguntas que vocês passam pra gente. Então é muito importante você ter uma pergunta, vai lá e pergunta pra gente. Vai ajudar bastante e a gente vai poder tratar desse assunto aqui no podcast. A gente vai falar hoje sobre o que comer na primeira semana de uma dieta low carb e de uma dieta cetogênica. Antes de eu te perguntar, Suene, o que comer na primeira semana, eu quero perguntar o primeiro passo que a gente decide fazer uma dieta cetogênica. O primeiro passo é saber o que comer? Com certeza. É uma pergunta meio que idiota, né? Mas eu decidi, vamos supor que a pessoa que está nos ouvindo, ela quer fazer. Então, ela vai se decidir agora, eu quero comer uma alimentação low carb em dieta cetogênica. O primeiro passo que ela tem que fazer é o quê? Pesquisar. Primeira coisa, antes de fazer uma mudança na sua alimentação, ou você pode conversar com um profissional de saúde, que aí a pessoa vai montar tudo para você, tudo direitinho, né? Para quem tem os recursos financeiros para isso, médico, nutricionista. Ou, se você não tem os recursos, você tem que pelo menos ler a respeito antes de tomar uma decisão, né? Se eu vou fazer isso ou não. Então, aprenda primeiro que você pode... Como que a dieta funciona, né? Quais são os benefícios dela para a sua saúde. Então, aprenda isso primeiro e depois é que você vai efetuar as mudanças necessárias dentro da sua casa. Esse podcast é direcionado para quem está começando uma dieta ou para quem não tem dieta nenhuma, está querendo começar. E serve para quem já tem, no Ceará a gente chama de macaco velho. O pessoal que já está acostumado também, é bom a gente sempre relembrar. Então, conta pra mim, Suene, como foi o teu processo quando tu decidiu fazer dieta? Como é que foi essa tua questão de pesquisa? Teve algum site que tu olhou, alguma pessoa que tu olhou? Claro, teve vários, né? Como é que foi? Decidiu fazer... Eu nunca esqueci do dia lá que, quem não sabe, a Suene chegou pra mim... Conta um pouquinho da história, Suene. Como é que foi essa tua conversão aí pra religião aí do low carb? Isso é só uma piada, viu, pessoal? Do low carb e da dieta cetogênica. Eu tava, assim, numa guerra comigo, revoltada. Não tão revoltada, mas eu tava, assim, chateada porque eu tava acima do peso. E eu cheguei pra Rafael e disse assim, vou parar de comer açúcar. Eu sabia que ela era... pra mim, como assim, né? Eu sabia que tu era doida, porque ela não toma refrigerante. Eu disse, pronto, agora ela não vai tomar açúcar e vai estragar a minha vida aqui em casa. Foi a preocupação dele, né? Eu disse, não, você pode comer, as crianças podem, mas eu não vou. Aí ele disse, vamos fazer uma coisa melhor. Eu entro na dieta junto contigo, mas a gente não vai ficar só cortar o açúcar, não. Nós vamos atrás de alguma coisa que traga mais benefícios para a nossa saúde. E aí ele já tinha ouvido falar bastante dessa dieta. De uma dieta, na verdade, eu tinha ouvido falar de uma dieta que tratava câncer. Uhum. Eu morro de medo de câncer, né? Então eu pensei, rapaz, se essa dieta tem casos que curou até pessoas com câncer, menina, que dieta boa, eu quero fazer ela, né? Aí eu comecei, Cindy, tu lembra que dieta era essa? Tu lembra, Cindy? Lembro. Aí a gente ficou, eu acho que é a keto, né? Ketogênica, a gente ficou assim, aí nós fomos pesquisar. Já tínhamos ouvido falar por amigos, né? Quem tem o Pinterest no celular, e algumas amigas americanas tinham falado. Isso foi mais de 3 anos atrás, né? Isso, tinha dado lá o PIN na dieta, né? Aí eu vi, o Rafael também, olha, assim, a fulana de tal tá fazendo, mas a gente nunca ligou. Até que chegou esse momento, assim, que eu queria mudar, esse momento de mudança. E aí nós dois começamos a pesquisar a respeito da dieta. E quando a gente fala pesquisar, como a gente vai estar falando aqui do que comer na primeira semana, eu decidi perguntar logo sobre essa questão da pesquisa, qual é a dica mais importante, quem está no começo, que a gente falou, que é estudar, né?
Tu estudou só de uma pessoa ou tu procurou várias pessoas? Como é que foi? Primeiro, eu procurei saber o que era, né? O que é isso? Quando eu descobri o que era a dieta, né? Tipo, Google, ele vai dar uma definição lá para você. A Wikipedia também, que é uma enciclopédia. Então, esses lugares, eles vão dizer para você o que é. Aí, eu descobri o que era, legal. Aí, fui pesquisar em sites de médicos. Aqui tem bastante mesmo. Me diz aí três websites aí que tu pesquisou na época. Na época foi o Diet Doctor, Rolled Me, que não é de médico, mas é um site muito reconhecido aqui da dieta. E também o Dr. Berg, que também ele fala bastante coisa sobre a dieta cetogênica. Aí eu já não pesquisei no site, foi mais YouTube também. Então, esses três, né? E quem é o outro doutor? O Delauer, Thomas Delauer. Isso aí são pessoas, né? Não é bem médico. Mas esses dois médicos, o Diet Doctor, que são vários médicos que falam, e o Dr. Berg, foram os que eu mais pesquisei. E eles são ótimos, assim, a mente bem na frente do que muitos médicos hoje em dia têm. Né? Então, e que isso foi muito esclarecedor para mim. E que isso, há mais de 3 anos atrás, te levou logo em seguida para mudar o foco da tua faculdade. Tu estava estudando na época o quê? É interessante que, assim, mudou quando eu comecei a dieta, né? Não foi bem quando eu pesquisei. Tu estava na faculdade estudando o quê? Então, eu estava estudando web design. E aí, quando eu comecei a fazer a dieta, com 2 meses, eu já era uma outra mulher. Já tinha perdido o peso que eu queria. Eu estava, assim, super feliz. E eu fiquei tão empolgada, tão encantada, que eu disse... Eu gosto de web design, adoro o que eu estou fazendo. Mas essa área de saúde eu não só adoro, eu amo isso. Isso faz parte da minha vida. E eu quero estudar mais. E aí eu mudei a minha faculdade para Public Health. E o bom foi que aproveitei tudo aqui nos Estados Unidos, é bem diferente o método que eles usam, que você tem que estudar outras coisas além do principal da sua faculdade. Né? Então, tudo que eu tinha estudado antes, eu aproveitei para o meu bacharelado. E aí, comecei a estudar saúde. Então, estou até agora, já quase terminando minha faculdade. E, assim, mudou realmente minha vida, né? Essa dieta. De saúde pública, né? Ciência da saúde. Ciência da saúde e com ênfase em saúde pública. Então, eu tô vendo que você teve uma experiência muito boa ali, como todo mundo não sabia de nada, aprendeu, estudou, praticou, já está há mais de 3 anos fazendo a dieta e levou pro lado acadêmico da faculdade também. Então, aí eu te pergunto o tema central do podcast, que é o que comer na primeira semana de uma dieta low carb. Por que a gente escolheu essa pergunta? Porque a primeira semana, gente, é a mais difícil. É a mais difícil porque você está há vários anos com hábitos alimentares, às vezes, terríveis. E aí, na primeira semana, é a semana que muda tudo. Né? Então, a gente ficou pensando, nossa, isso é um tema importante porque, além de mudar tudo, é a semana que quase todo mundo desiste. Aguenta ali uns 3 dias, quando dá no quarto, o pessoal já tá louco. Não, eu não quero mais, eu vou sair disso aqui porque isso não é para mim. Então, foi por isso que nós escolhemos esse tema, para que a gente possa abordar o que vai acontecer na primeira semana e para que você não se frustre, não saia correndo, mas que você veja os benefícios e possa continuar. Então, o que comer na primeira semana de uma dieta low carb? Se você é daquelas pessoas que come muito açúcar, se você come muito pão, se você é acostumada a comer muito doce. Diz aí, Rafael, um bolo. É basicamente todo mundo, né, Suiane? Se você é aquela pessoa do bolo, não sabe viver sem bolo, né? Então, a primeira semana para você vai ser difícil. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, ou você pode começar um pouco mais devagar e ir cortando alguns alimentos até chegar ao ponto de você poder começar a dieta, ou você pode começar de uma vez. Então, que foi o meu caso, né? Então, Suiane, você está me falando aí de 2 caminhos para começar uma dieta e para introduzir a dieta para facilitar a pessoa na primeira semana, que é a semana mais difícil, né? Vamos falar do caminho de ir aos poucos. É uma opção você, em vez de mergulhar de cabeça na dieta cetogênica, de mergulhar de cabeça na dieta low carb,
você ir aos poucos trocando refeições e cortando determinados alimentos e adicionando outros? Claro que sim. Esse pode ser até uma forma assim mais saudável para a pessoa poder ficar assim sem se espantar, sem estar com tanta, sei lá, sem ficar frustrado. Essa é a palavra. Então, você pode sim ir cortando alguns grupos de alimentos por vez. Vamos dar um exemplo. Como a dieta cetogênica é uma dieta low carb, baixa em carboidratos, então alguns alimentos como arroz, feijão, eles vão ser evitados durante a dieta cetogênica. Pode até comer, mas você tem que comer muito pouquinho, porque senão carboidratos, a sua taxa de carboidrato por dia vai ser muito alta e vai prejudicar. Se a pessoa escolher comer arroz e feijão, na verdade, ela não vai fazer uma dieta cetogênica, vai ser mais uma low carb, uma né? low carb, exatamente. Porque a cetogênica é uma low carb extremamente baixa, né? Uma dieta keto, né? Isso, exatamente. Então, assim, mas se você está começando aos poucos, o que é que você pode fazer? Elimine os alimentos que não são da natureza. Por exemplo, as frituras, alimentos como frituras, e dê opção a alimentos que são naturais, como arroz ou feijão, entendeu? E frutas. Vai tentando comer mais alimentos da natureza e menos alimentos processados. É isso que eu quero dizer. Eu vejo aí, então, uma classificação de alimentos, né? Alimentos que são extremamente ruins. E alimentos que são bons, mas que, no caso de uma dieta low carb, eles não entram nesse tipo de alimentação, né? Exatamente. Então, quem quer a dica para o que comer na primeira semana e a pessoa quer na primeira semana ir cortando devagar, então ela corta a família dos alimentos que são já reconhecidamente ruins, né? Por exemplo... Como eu falei, as frituras, alimentos com, sei lá, as coxinhas aí que todo mundo gosta muito. O que mais? Por exemplo, o pão mesmo da padaria, se você puder evitar. E fazer um pão em casa, que vai ser mais saudável, sei. Então a pessoa cortou ali as frituras, cortou ali esses lanchinhos fora de casa, coxinha, hambúrguer. Sucos industrializados, refrigerantes, que tem muito açúcar. Se você é muito fã de refrigerante, toma uma opção que seja 0 calorias. Isso para ir se acostumando e mudando mais os seus hábitos alimentares. Então, você pode começar aos poucos, sim, né? Então... Me dá um exemplo aí. Vamos aqui dar exemplo. Primeira semana, eu decido cortar tudo que é farinha. É possível? É possível, claro. Então, a que pessoa sim. para de comer pão, para de comer bolo, para de comer cuscuz, lascou-se. Não, cuscuz ainda é mais natural. Deixa o cuscuz aí. Então, pronto. Pão, bolo... É uma opção, né? Tirou ali a farinha branca ali. A outra semana ela pode tirar o açúcar. Sim, vai cortando aos poucos. Ou em alguns dias, né? 2 dias corta uma coisa, depois de 2 dias corta outra, até ela tá mais... E se acostumando, vendo mais opções. Porque quando a gente tira muitos alimentos de uma vez, você fica assim, nossa, o que é que eu vou comer? Não sabe. Então, vai dando tempo para que você se acostume, para que você veja outros grupos de alimentos que você não via antes. E aí que eles vão fazer mais sentido para você. Se você tirar tudo de uma vez, talvez seja mais difícil. E se for tirando e acrescentando coisas novas, né, alimentos da natureza também, mas que você não comia antes, aí vai ser mais fácil de você entrar na dieta cetogênica mesmo. E o outro caminho que a gente está falando aqui é da pessoa pular de corpo e alma e de cabeça e coração numa dieta cetogênica, uma dieta extremamente baixa em carboidratos. A pessoa, eu estou cansado dessa minha alimentação ruim, eu quero começar, mas eu vou começar, como diz lá no Ceará, com gosto de gás. O que comer na primeira semana? Pronto, nessa opção que o Rafael falou, aí você vai ter que ter mais conhecimento. Por quê? Porque você está querendo começar de uma vez. Então, primeiro tem que saber os tipos de alimentos, né? Então, alimentos altos em carboidratos, mesmo que sejam da natureza, eles vão precisar ser evitados para que o corpo entre em cetose, né, que é o estado natural de queima de gordura. Então, você vai ter que evitar carboidrato. O carboidrato tem que ser muito baixo. Então, vegetais com amido, como a batata doce, inhame, batata, né, esses vegetais
assim, que tem... Que crescem abaixo do solo. Vai ter que evitar os tubérculos, né? Grãos. Grãos, feijão, arroz integral, aveia, quinoa. Então, tudo isso, como eles são ricos em carboidratos, carboidrato não é ruim. É só o tipo de dieta que, para que ela desempenhe o papel dos benefícios no seu corpo, você vai ter que evitar certos tipos de alimentos. Frutas. Então, as frutas também vão ter que ser evitadas. Mas se você quiser... É complicado isso aí, eu vou ficar sem comer nada. Não, nós estamos na opção. A pessoa tá... É porque Vamos abrir a mente. Se eu tô já assim nervoso, Calma. Imagine quem tá nos ouvindo aí. Sim, A pessoa já tá desligando o podcast. Eu lá vou ouvir mais isso aí, não. Vou desligar aqui e ouvir uma música. Não, você tem que ter paciência. Nós temos duas opções aqui. Então pronto, então uma continua. é começar devagar, a outra é começar de uma vez. Então tenha paciência e a mente aberta. Então continua aí. Então... Já tô todo me tremendo. Não se trema. Se você quer começar rápido, então é muito importante que você entenda o porquê que esses alimentos vão sair. Parou nas frutas. Parou nas frutas. Então, Cortou fruta o quê? é ruim? Fruta não é ruim. É só você entender o porquê que a fruta não vai estar na dieta cetogênica, que aí você vai entender. Então, tudo bem, não tem problema. Vou parar por um tempo de comer essas frutas. Vou optar por certas frutas que são mais baixas em carboidratos e vai ficar tudo bem. Então, tem que evitar o quê? Banana evita? Sim, banana é rica como banana, maçã... gente, a maioria das frutas, elas são ricas em carboidratos, né? Que é a frutose. É o açúcar da fruta. Então, essas frutas vão ter que ser evitadas. Outras frutas maravilhosas, abacate. Ele entra na dieta cetogênica, não é que entra, né? Mas vai facilitar com que o corpo queime gordura, né? Abacate, coco, limão... Até mesmo a ameixa pura, não a ameixa seca, que ela tem açúcar adicionado, né? Então, alguns alimentos, eles não são tão altos em carboidratos. O pêssego, até mesmo o melão. Então, assim, você comendo pequenas porções de frutas, que são mais baixas em carboidratos, vai dar tudo certo aí na dieta cetogênica. Só tem que ter mais o cuidado de estar vendo a quantidade de carboidratos. Então, é só reduzir porções. E o que é comer, então? Tu falou que não comer. E o que é que vai comer, então, na primeira semana? A pessoa cortou aí praticamente a vida da pessoa todinha. Pronto, você quis a opção de começar de cabeça, né? Começar de uma vez. Então, é sua escolha. Vamos lá, aprender. Foi a opção, né, que você fez? Essa foi a minha opção. Isso é de pessoa para pessoa, né? Funcionou para ti? Funcionou para mim. A minha personalidade é assim. Se eu faço uma coisa, eu faço logo. Mas isso é de mim. Não é que eu estou certa ou você que está certa. Isso me faz lembrar, né? Sônia, eu vou contar aqui uma história que eu ouvia muito quando eu era rapazinho. E eu ouvi algumas pessoas que conhecer algumas pessoas que eram viciadas em cigarro e eles sempre me contavam a história do rabo do cachorro. Eu acho que eu já te contei, né? Não. A história do rabo do cachorro me fez lembrar agora aí com relação à alimentação, a vício alimentar, comidas ruins. E tem cachorros que se cortam o rabo, né? Então, teve uma pessoa que tinha um cachorro e chegou lá pro veterinário e disse assim, ó, esse meu cachorro é muito querido, eu gosto muito dele, mas ele tá com um pequeno problema aqui no rabo e eu temo que precisa ser cortado o rabo do cachorro. Aí o veterinário olhou, não, realmente a gente precisa cortar o rabo do cachorro. Aí o dono do cachorro falou, mas ele... Vamos fazer o seguinte, doutor, meu cachorro ele é muito amado, muito querido, eu queria que ele não sofresse tanto. Eu medi o rabo dele, do meu cachorro, e o rabo é um pouco comprido. É uns 20 centímetros de rabo. Vamos fazer o seguinte, a cada dia eu vou vir aqui e você vai cortar 1 centímetro só do rabo do cachorro. Então, em 20 dias, ele vai ter o rabo cortado do jeito que precisa, porque senão ele precisa cortar, porque senão ele vai sofrer risco de vida. Então, para ele não sofrer tanto, todo dia eu vou trazer aqui. Então, devagarzinho, você vai cortar 1 centímetro, porque eu não quero que ele sofra tanto. Eu acho que vai ser um impacto muito grande na vida do meu cachorro se eu cortar o rabo todo de uma vez. Então, vamos aqui todo dia fazendo isso. E o doutor, logicamente, disse assim que você está super enganado. Se todo dia eu vim cortando 1 centímetro do rabo, vai demorar 20 dias para eu cortar o rabo todo. Daqui a 20 dias ele pode ter morrido de infecção, morrido de dor.
Vamos fazer o seguinte, a gente corta de uma vez, ele vai sofrer logo de uma vez, mas ele vai cicatrizar mais rápido. Então, em vez de demorar 20 dias para ele para atingir o processo do rabo todo, em 20 dias ele já vai ter cicatrizado. Então, aplicando isso para a mudança de hábitos, né? É um ponto positivo para mudar o hábito de uma vez, né? Enquanto demorou ali 2 semanas para a pessoa começar a ter um dia todinho sem carboidratos. Se ela, no primeiro dia, ela já começou o primeiro dia de corpo e alma, quando chegar na segunda semana, ela já vai estar super expert, se sentindo já super bem, já vai ter perdido muitos quilos, né? Tu já viu o caso de quantos quilos por semana são perdidos? Isso depende muito, Tu né? tem pessoas Porque que tu todas as pessoas são diferentes. tu tem pessoas que tu ajuda através de cursos, né? Sim, mas tem pessoas que acompanham, né? é bem rápido, outras é um pouco mais Me lento. dá um exemplo aí de alguém que perdeu muito peso em uma semana. Não, Tu consegue lembrar? Quantos quilos? 4 5 quilos, 5, sim. Em 2 semanas perdeu 8. Às vezes a pessoa, quanto mais acima do peso, mais fácil é perder peso. A gente pensa que não, né? Mas é, porque tem muita água, muita retenção de líquido aí no corpo, que aí quando você muda a sua alimentação, o corpo ele já trabalha rápido e vai perdendo peso logo. Então, assim, em 2 semanas, como o Rafael falou, você já vai estar acostumado na dieta, se você começar logo de uma vez, né? Mas tudo depende do seu propósito. Se você não está com pressa, né? O exemplo do rabo do cachorro é um exemplo bem interessante, né? Mas, assim, no ramo da nutrição, é importante a gente ter a preocupação pela saúde. Então, se tudo bem se você não conseguir cortar tudo de uma vez. O importante são as mudanças que você vai fazendo, as pequenas vitórias, porque um dia você também chega lá, né? Então, são caminhos diferentes, mas eles funcionam. Às vezes pode demorar um pouco mais, se você for cortando alguns alimentos, um pouquinho de cada vez, pode demorar. Mas não tem problema, você vai chegar lá também. Só depende de você. Se você quiser começar de uma vez, tá ótimo também. Mas isso é muito importante, que você compreenda como a dieta funciona e que você compreenda cada passo para que você não se frustre e pare tudo. Tá bom? Então... Lembrando que a pessoa pode estar perguntando, mas me diz aí sobre mais detalhes. Lembrando que o nosso podcast, esse é o episódio número 17, não é, Suiane? Uhum. E que é só ouvir os outros episódios. A gente tem um episódio especificamente do que comer, a gente tem um episódio falando só sobre jejum intermitente, tem muitos assuntos sobre cetose. Então, quer aprender mais detalhes, escuta os nossos podcasts anteriores. Tem mais informações. Né? Mais informações. Suiane, continuando sobre a primeira semana de dieta low carb, uma reclamação que eu vejo que a gente sentiu na nossa primeira semana foi do KetoFlu, do KetoFlu, que é a gripe low carb. E a primeira coisa, o que é essa gripe low carb? Quando nós estamos numa alimentação rica em carboidratos, o nosso corpo ele retém mais líquido. Né? Ele vai ter mais glicose ali para queimar, né? Combustível e tudo. Então, ali nessa retenção de líquido vai ficar sódio, vão ficar eletrólitos armazenados. Quando você reduz o açúcar no seu sangue, né? A alimentação rica em açúcar, o seu corpo ele começa a excretar esse líquido que estava armazenado. Ele vai usar toda a glicose e começa a excretar todo o líquido que está armazenado no seu corpo. Então, é muito comum a pessoa perder peso de água nas primeiras semanas da dieta cetogênica. No que você vai urinando, vai excretando esse líquido, até mesmo pelo suor, vai saindo muitos eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, muitas vezes até o cálcio. Então, esses eletrólitos, eles são importantíssimos para a sua saúde. E quando excreta tudo isso, você começa a se sentir mal. Você fica tonto, você pode sentir sintomas de uma gripe, né? É como se estivesse gripado, assim, sem energia, fatigado. Então, isso acontece, é normal acontecer. Mas como prevenir essa gripe low carb? Né? Basta adicionar um pouco de sal na sua água. E também, se você puder ter
a orientação do seu médico. Aí você pede, doutor, você pode me recomendar eletrólitos, né, para que eu possa tomar e possa me sentir melhor? Que aí também é possível. E isso se resolve, é simples, basta abastecer seus eletrólitos. Tem até algumas bebidas esportivas que são ricas em eletrólitos. Só tenha cuidado se tiver adição de açúcar. Então, escolha as que não tem, que é 0 açúcar, né? Que aí você vai ficar bem. Então, tu já me deu aí um aviso que quem está começando é muito possível a pessoa passar por um período de adaptação que é chamado gripe low carb, né? Uhum. E a pergunta, você deu uma dica aí de botar um pouquinho de sal na água, comer alimentos ricos em quê mesmo? Potássio, magnésio e o sódio, como eu falei, né? Se você não tem pressão alta, você pode adicionar aí um pouquinho Que vai na ajudar sua alimentação, a pessoa se sentir bem, né? Vai. Aí eu já ouvi muito que quando a pessoa está na primeira semana de alimentação, ela enfrenta esse sentimento de mal-estar, aí é que é o momento decisivo, de a pessoa continuar ou da pessoa voltar. Uhum. O que é que você tem para dizer para as pessoas que estão passando por uma gripe low carb ou que vão começar e que sabe que vai se sentir mal? Porque é praticamente inevitável, né? Você sentir esse período ruim. Isso passa... É engraçado, Rafael, que tem pessoas que não sentem, né? É mais difícil. O mais comum é se sentir mal, porque você mudou sua alimentação. E isso é normal, não é que a pessoa está morrendo, Super normal. E é muito fácil de tratar, não tem muito o que fazer, né? Mas é só realmente abastecer os seus eletrólitos, reabastecê-los, porque eles foram excretados, e aí você tem que ter esse reabastecimento. E isso não é direto. Você Dura quanto tempo, mais ou menos? De 2 a 3 dias do início da dieta que você entra nessa gripe low carb. E ela pode durar uma semana. Tem pessoas que duram um pouco mais e outras que nem sentem. Então, não tem um período assim, vou passar 3 dias assim, vou ficar bem. Não, depende de caso para caso, de pessoa para pessoa. Para quem gosta de sopa de ossos, eu não sei se alguém gosta de tomar sopa assim. Você pode fazer uma sopa de caldo de osso, o caldinho, né? Isso, só o caldo. Literalmente só a água Esse osso, quando você faz sopa de ossos, né? Esse caldo, ele tá com todos os minerais do osso, do boi, do frango, né? Então, é muito nutritivo, isso vai te fazer bem, esse caldinho, assim, você bota um salzinho. Isso vai tirar dessa gripe low carb. E vai ser muito bom para você. Você que nos ouviu nas plataformas de áudio e nos aplicativos, muito obrigado. Esse foi o nosso episódio número 17, espero que tenham gostado. E vai lá no YouTube que você vai achar a gravação desse podcast. Meu nome é Rafael. Meu nome é Su. Um beijo e até mais, até a próxima. Até mais.